Olá, amigos do canal Espiritualidade. Nós podemos nos perguntar por que nós não vivemos já neste mundo tão sonhado de paz, de fraternidade, neste mundo de harmonia, neste mundo tão esperado, como nós temos aprendido, de que será um mundo de regeneração. Por qual motivo a humanidade, após tantos séculos, ainda não encontrou a paz? Basta a gente acessar os meios de comunicação e nós vamos descobrir inúmeros lugares onde há conflitos, disputas, guerras, países revidando atentados numa onda infinita de vingança, de destruição, causando tanto sofrimento e dor. Muitos perguntariam por que a mensagem do Evangelho não atingiu o coração humano, por que as pessoas que se dizem cristãs não aprenderam os elevados princípios que Jesus ensinou. E isso tudo é decorrente da nossa natureza ainda imperfeita, da nossa incapacidade de entender princípios das leis divinas. Quando nós ouvimos falar dos conflitos que as outras pessoas vivem, dos distúrbios que as outras pessoas causam, é muito fácil a gente falar isso, de que essas pessoas não entenderam ainda a importância da fraternidade e da harmonia que deve reinar entre as pessoas do planeta, para que todos possam finalmente ser felizes. O grande problema é que quando nós nos avaliamos, nós não conseguimos perceber que em nós ainda existe muito desse atraso, ainda existe muito dessa tendência inferior que leva outras pessoas a criarem conflitos, dores, sofrimento. Porque de alguma forma todos nós somos ainda muito imperfeitos, todos nós ainda carregamos as nossas dificuldades e ainda não entendemos certos princípios que trariam paz muito mais rapidamente para nós do que aquela que nós tentamos buscar pelos nossos pontos de vista terrenos, pelo nosso instinto, pela busca da nossa satisfação imediata, por aquelas buscas que nós realizamos tantas vezes por orgulho. O trecho que hoje nós vamos analisar do Evangelho, ele nos ajuda a entender por que o nosso planeta ainda não atingiu esse estágio de um mundo mais feliz, desse mundo de regeneração. Porque de alguma forma em nós ainda subsiste muito do homem imperfeito. Mundos superiores são compostos por espíritos superiores, mundos medianos também são compostos por espíritos medianos ou são habitados por espíritos medianos, e mundos atrasados e violentos são habitados por pessoas ainda atrasadas e violentas. Isso é então um panorama geral do que nós temos na humanidade. E de alguma forma todos nós carregamos ainda muito a vencer desse primitivismo. Nós, por exemplo, quando sofremos uma ofensa, uma injúria, quando alguém faz algo contra nós, geralmente vem um sentimento de revolta, de indignação, e nós queremos simplesmente revidar. Nós queremos simplesmente pagar a pessoa com a mesma moeda. E há momentos até que nós queremos que Deus faça isso, queremos que Deus puna as pessoas pelo mal que elas nos fizeram. Nós, de alguma forma, nós vivemos como homens de 5.000 anos atrás, que ainda tinham por base uma lei que é um princípio que naquela época havia uma razão de existir, que era as pessoas que já viviam em sociedade, quando sofriam mal, revidarem igualmente para que o outro sentisse exatamente o que ela sentia. Isso era algo aceitável num tempo em que as pessoas eram muito mais instintivas, muito mais primitivas, muito mais próximas do ponto de origem da evolução da humanidade do que nos nossos dias, após tantas lições, após tantos aprendizados que nós tivemos, e ainda mais percebendo que toda vingança, toda desforra, todo revide sempre tende a acentuar no outro uma disposição para a luta, para o combate, enquanto que o perdão tende normalmente a apaziguar, atenuar. A nossa lição de hoje, ela é uma lição que para muitas pessoas parece muito estranha quando nós vamos segui-la ao pé da letra. Tem pessoas que só de ouvir essas palavras de Jesus já ficam horrorizadas e vão
imediatamente repelir esse princípio que Jesus ensinou e que ficou registrado dessa forma. Vós tendes ouvido o que se disse, ou o que se disse aos antigos, ou que os antigos disseram. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo, entrar numa disputa em juízo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 38 e 42. Isso que Jesus se refere, né, de que tendes ouvido o que se disse ou o que os antigos disseram, Jesus está se referindo a mandamentos da lei de Moisés, lei mosaica, lei civil, lei que Moisés instituiu no seu tempo para que pudesse estabelecer alguma ordem entre pessoas que ainda eram muito primitivas, muito apegadas às suas paixões. Nós podemos encontrar em alguns livros do Antigo Testamento essa recomendação. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, te feriu na mão, você tem o direito de ferir a pessoa na mão dela. Feriu o seu olho, você passa a ter direito de ferir no olho dessa pessoa. No Levítico também, no versículo 24, está lá. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim ele fará. E em Deuteronômio, outro livro do Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 21, não terás piedade, vida por vida. Aqui é mais ainda, né? Se te matarem alguém, você vai lá e mata alguém da família. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a conhecida lei de Talião, que Talião significa, vem lá do latim talio, que significa tal ou igual. Ou seja, um princípio de que você pode fazer para o outro aquilo que o outro fez para você. Isso no tempo deles, há mais de 4.000 anos atrás, era algo aceitável, em torno de 4, 5.000 anos atrás, me foge a data precisa dessas lições, mas elas são muito mais antigas, porque esse princípio vai se encontrar também lá entre os sumérios, e provavelmente é daí que os judeus antigos absorveram esses princípios, porque a lei dos sumérios também era assim, né? O Código de Hammurabi também previa as punições que fossem sempre igual ao que a pessoa tivesse feito, cometendo alguma infração. Esse princípio era válido naquela época porque tentava diminuir uma tendência natural daquela vingança exacerbada, onde o indivíduo ia cobrar algo muito além daquilo que ele tinha perdido. Era uma tentativa de apaziguar pessoas muito ainda inferiores a conterem a sua violência. Mas quando Jesus vem e traz os seus ensinamentos, é numa fase diferente da humanidade. As pessoas já estavam, pelo menos algumas, preparadas a começar a entender esse princípio. E aí, por isso que Jesus coloca dessa forma: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está trazendo um princípio aqui que era a da não violência, a de não revidar. Esse princípio, ele se torna para muitas pessoas assim muito estranho, muito recusável, porque nós desenvolvemos uma ideia daquilo que é chamado de honra, de que se algo ferir a nossa honra, nós temos que revidar na mesma proporção. E muitas vezes é o orgulho, é a ideia que nós fazemos de nós mesmos, de que somos muito superiores às outras pessoas, que alimenta em nós ainda mais essa tendência de nós queremos revidar exatamente o mal que alguém nos fez, ou queremos imaginar que esse mal que a pessoa fez é muito maior e que por isso ela mereça uma punição
ainda maior. Essa tendência que nós temos revela que nós ainda estamos sentindo, vivendo a vida muito parecida ao que nós éramos há alguns milhares de anos atrás. E isso explica por que nós não estamos ainda avançando coletivamente. Nós vemos que até mesmo países, organizações inteiras estão focadas em responder violência por violência. Não cito aqui os casos, mas é algo que a gente pode encontrar claramente nos nossos dias aí, nas fontes de informação, de países, nações envolvidas em processos de vingança. Alguns vão justificar que são legítimas as reações, outros vão argumentar que, na verdade, elas são respostas indevidas, mas por trás de tudo isso existe o quê? Um sentimento de vingança, que é muitas vezes manipulado por pessoas que obtêm vantagens, ganham com essas disputas, com essas guerras entre os países. Quando nós vamos ver o que está por trás de uma guerra, muitas vezes são interesses mesquinhos de quem está por trás de sistemas políticos, sistemas de produção de armas, de pessoas que ganham muito com essas guerras. Mas o que as alimenta, que faz com que as pessoas tomem armas e vão para essas lutas, é muitas vezes esse sentimento que ainda persiste dentro de nós. Aí nós percebemos o quanto as nossas imperfeições são contrárias à nossa evolução, porque elas permitem que outras pessoas nos manipulem a realizar os seus projetos com os seus objetivos, manipulando em nós a nossa sede de vingança, por exemplo. E é por isso que nós vemos tantas pessoas aderindo a movimentos terroristas, praticando atentados, porque elas estão muitas vezes se acreditando ofendidas, agredidas por aquelas pessoas que elas atacam. E o que nós vemos também nas manifestações de pessoas que, tendo ouvido falar de um suposto crime cometido por uma pessoa de determinada comunidade, se voltam contra essa pessoa e procuram ali outros que são ali da mesma origem, que são da mesma religião e vão praticar um ato de vingança mais uma vez. Isso explica porque o nosso mundo ainda não atingiu esse estágio iluminado, superior de um mundo mais feliz. Porque nós ainda carregamos em nós esses ímpetos de vingança. Quando nós falamos em nós, precisamos ser muito honestos porque também sentimos isso. Muitas vezes, quando algo nos acontece, nós queremos imediatamente que aquela pessoa receba um castigo, que ela também seja punida. Nós não entendemos que a lei divina não funciona por essa lógica. Ela não dá às pessoas resultados exatamente iguais ao que elas fizeram, nem imediatos, porque ela leva em conta sempre o quanto essa pessoa evoluiu já, o quanto ela é capaz de entender as provas pelas quais ela vai passar. Por isso que a lei divina ela não é tão instantânea como nós gostaríamos de ver em todos os casos. Às vezes até é, mas não é sempre que isso acontece. Há um tempo que nós precisamos aguardar para que todos possam aprender com os retornos que essa lei divina dá. Mas essa máxima, então, do olho por olho, dente por dente, é algo que persiste em nós, e Jesus veio com essa lição nos trazer uma grande possibilidade de reflexão. Porque certamente Jesus não queria que nós nos entregássemos passivamente a qualquer ato de violência. Ele não estava literalmente dizendo que se alguém nos machucar, a gente tem que favorecer que essa pessoa nos machuque de outra forma. Não era bem isso que Jesus pretendia. Por quê? Jesus usava expressões que eram muitas vezes chocantes com o propósito de chamar a atenção das pessoas e instigá-las a refletir o que exatamente ele está ensinando. Por exemplo, quando Jesus traz aquela lição de arrancar um olho se ele é motivo de escândalo. Queria Jesus que nós nos mutilássemos porque vimos algo com malícia, com inveja, com cobiça? Queria que nós arrancássemos a nossa própria mão se a gente furtasse algo? Obviamente que não. Não é a mudança física no nosso corpo que vai tirar de nós a nossa propensão a um erro, porque aquilo vai estar subsistindo dentro de nós, porque é da nossa natureza, da nossa essência. Nós só mudamos algo não porque somos castigados fisicamente,
mas porque nos conscientizamos que aquilo é necessário ser mudado. Então é por isso que Jesus não esperava que nós arrancássemos os nossos próprios olhos se eles fossem motivo de escândalo. Da mesma forma, ele não esperava que nós nos tornássemos vítimas passivas de qualquer pessoa violenta. Mas o que? E ainda temos que argumentar. Esse princípio ele é contrário a algo natural, o do instinto de conservação, de preservação, a autodefesa. Se eu simplesmente virasse o meu rosto e aceitasse uma nova bofetada, eu estaria indo contrário a algo que é dotado em mim, dado pela própria criação divina, que é o instinto de conservação, de proteção. Entregar-se, então, voluntariamente a um algoz não significa que nós estamos seguindo o mandamento de Jesus. Pelo contrário, estamos sendo bem burros, bem limitados intelectualmente. Quando Jesus propõe isso, dá-lhe a outra face, não revide, dê nova oportunidade. Nessa lição de Jesus tem algo muito importante que acontecia com o povo naquele tempo, o povo judeu que estava submetido à dominação romana. Era muito comum os judeus serem requisitados para trabalhos, para cumprir determinados deveres, contrariando ali os interesses deles como pessoas, como povos ali dominados, e que acabavam trazendo uma revolta muito grande. A reação romana era sempre muito severa, muito punitiva. E Jesus, quando fala para eles, não revidem, não sejam violentos, Jesus já previa que aquilo que era aquela índole violenta do povo, de muitas vezes querer se vingar do que os dominadores faziam, trariam para eles grandes dores futuras, como o que acabou acontecendo. A última revolta judaica levou o quê? A destruição do templo, levou à dispersão dos judeus e eles perderam a sua terra por séculos. Jesus sabia que isso aconteceria porque aquelas pessoas eram muito propensas a não terem uma resistência pacífica, uma resistência não violenta. Eles eram propensos a buscar esse ímpeto da vingança, de quererem a todo custo se libertar daquela dominação. E Jesus, como um espírito sábio, conhecedor de coisas que estavam além daquela percepção comum das pessoas, sabiam: o poderio do Império Romano era absoluto naquela época. Aquele povo não conseguiria resistir e seria ali massacrado, como acabou acontecendo por volta lá do ano 70, quando houve essa diáspora, essa grande dispersão dos judeus, o que os separaram por muitos séculos em várias partes do mundo. Então Jesus, ao dizer para eles que não resistisse àquelas violências de forma violenta, era como uma forma de preservação. E muitas vezes nós teremos que aceitar situações, se quisermos manter a vida, situações em que não vamos usar a violência, vamos buscar outra estratégia, porque nem sempre, quando nós usamos a violência, a garantia que nós iremos vencer. Basta a gente ver a história de todas as lutas, todas as disputas entre povos. Os mais fracos sempre perecem, sempre passam por grandes sofrimentos, foram muitas vezes escravizados, trucidados, e essas guerras os levaram aonde? A mais ódio e sofrimento. Isso significa que nós sempre temos que aceitar passivamente qualquer e toda dominação? É algo muito profundo para a gente analisar tão rapidamente nesse vídeo, mas o fato é, toda violência acaba marcando aquele que é praticante dela. Mesmo que o princípio que a justificaria possa ser considerado de justiça, mesmo que uma rebelião possa ter sido motivada por algo legítimo, toda violência que decorre a partir dela corre por conta daqueles que a praticaram. Então as intenções, elas não justificam jamais o meio. Se nós tivermos que ferir alguém para que algo justo se estabeleça, provavelmente nós estaremos nos comprometendo com a lei divina e de alguma forma, ainda que sejamos os vencedores, aquilo nos será cobrado em algum momento. Observemos todos os povos hoje na humanidade, todos os que se sobrepuseram aos outros de uma forma ou de outra. Ainda há em seu meio
lutas, desafios, problemas, pessoas passando por grandes dificuldades, ainda como reflexo das injustiças todas que já foram praticadas. Jesus, então, ao trazer esse princípio do dar a outra face, ele não proibia a defesa, mas ele condenava a vingança. Era o princípio de que não podemos retribuir o mal pelo mal, e que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, porque é o orgulho que muitas vezes nos motiva a vingança. Jesus também nos trazia a ideia de que era muito mais glorioso ser ferido do que ferir, e suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, e que vale mais ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. É algo difícil para as pessoas orgulhosas aceitarem, mas é fato. O que é pior ser? O que criou o mal ou que foi vítima dele? O que cria o mal carrega ele dentro de si mesmo. O que sofre o efeito do mal é alguém que, aprendendo aquela lição, tendo passado por ela, já não necessita mais, está liberto. Enquanto que aquele que cria o sofrimento para o próximo está determinando inevitavelmente esse sofrimento em sua experiência futura. Quem perdoa se liberta. Quem cria o mal o programa para sua experiência. Quem revida cria um ciclo vicioso que é de difícil libertação. Basta ver as manifestações dos espíritos profundamente revoltados, buscando uma justiça pelo mal que lhes foi praticado em outras épocas. Eles se sentem tão infelizes, tão limitados e presos por anos, décadas e séculos àquele projeto de vingança, perdendo valiosas oportunidades que a vida lhes ofereceria se eles simplesmente tivessem perdoado. Aqui Kardec trouxe, nessa reflexão que eu li, esse pequeno trecho, que eu complementei com essas minhas reflexões, algo que nos parece que é de uma comunicação de um espírito, mas ele não identificou dessa forma. É quando ele está aqui trazendo essa parte final dessa comunicação. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar forças de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Se nós acreditamos verdadeiramente na justiça divina, nós não precisamos nos preocupar com vingança. Não precisamos nos preocupar que o outro tenha que ser punido. É óbvio que isso nós estamos falando das questões pessoais, que dizem respeito à nossa vida íntima, das nossas experiências no contato uns com os outros. Naturalmente que há coisas que nós não podemos deixar para lá simplesmente, como, por exemplo, algo que envolve algo que está proibido nas leis. Se nós somos caluniados de uma forma que aquilo nos prejudica, devemos acionar as leis para que nós sejamos não vingados, mas para que aquela pessoa seja detida e não continue fazendo aquele mal. Se nós somos vítimas de um assalto, nós temos que informar a autoridade policial, não porque nós queremos uma vingança contra o assaltante e que ele simplesmente seja punido, mas para que ele seja detido e possa não mais prosseguir criando esse mal. Então é aqui que nós precisamos ter muito cuidado quando dizemos que não podemos pensar em vingança. Aquilo que é justo, aquilo que infringe a lei, precisa ser cobrado, precisa ser levado adiante para que aquele indivíduo não faça mais mal a outras pessoas. Quando nós vamos perdoar, é aquilo que diz respeito somente a nós, somente a nossa individualidade e não afeta o coletivo. Porque se nós pensássemos que toda repressão ao mal deveria ser deixada de lado, nós deixaríamos campo livre àquelas pessoas malévolas que poderiam levar uma extensão muito maior de sofrimento às outras pessoas. É o que Kardec assinalou aqui numa parte anterior do texto, de que se a gente levasse esse princípio que Jesus ensinou aqui nas últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus
que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. Então é isso. Aquilo que diz respeito a algo que é previsto em nossas leis e que deve ser coibido, nós precisamos exercer para que essas leis sejam cumpridas. Não significa que nós vamos usá-las como meio de vingança, mas temos que fazer com que o princípio do direito, o princípio do respeito, a idoneidade, a integridade, ao bem-estar seja cumprido, seja a nós ou a outras pessoas. E isso não significa que é vingança, porque o que está nos movendo, o sentimento íntimo, será o quê? O cumprimento das leis. Mas se é algo que diz respeito apenas a nós, apenas ao nosso sentimento, aos nossos interesses pessoais, nós não devemos estabelecer como nada, como vingança. Então aqui está reunido o quê? As coisas que as pessoas fazem contra nós e que são passageiras. Se alguém nos calunia uma vez, nós devemos perdoar. Se aquilo é sistemático, pode indicar nessa pessoa uma tendência a fazer isso comigo e com outras pessoas. Então aí eu tenho que exercer o princípio da lei, que dá o direito de informar as autoridades para que essa pessoa seja então responsabilizada. Veja que esse mecanismo ele nos tira a ideia de que nós iremos exercer a justiça pelas nossas próprias mãos e nos poupará de sermos um carrasco ou um algoz daquele que nos causou o mal. Porque quando é mediado por outra pessoa essa injustiça e vão ser aplicadas ali as sanções que são previstas na lei, não seremos nós que estamos assumindo a responsabilidade sobre aquelas ações que já são previstas no Código da Sociedade, que nós precisamos fazer com que sejam respeitados. Então ali não é vingança, ali é apenas a execução daquilo que deve ser, que é a lei. Porém, se é algo nosso, somente pessoal, nós temos que perdoar a bem de nós mesmos, se acreditamos verdadeiramente na justiça divina. Aqui a frase, então, do final do comentário, que me fez pensar que Kardec pegou, então, esse trecho final de uma comunicação dos Espíritos. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Ou seja, quando a gente confia realmente na lei divina, nós não precisamos pensar em vingança. Quanto mais nós entendemos que as perdas, o sofrimento, as dificuldades da vida são, na verdade, experiências de aprendizado, e mesmo o mal que alguém nos faz é uma oportunidade de nós nos transformarmos, mais nós estaremos nos libertando do quanto esse sofrimento pode nos afetar. As pessoas geralmente sofrem muito mais do que precisariam pelos reveses que elas recebem na vida. Nós, de modo geral, sofremos muito mais por ficarmos presos aos momentos de dor e sofrimento do que nós realmente precisaríamos. Se nós nos elevarmos acima da vida material e percebermos a perda, a dificuldade que alguém nos criou, o constrangimento, a mágoa, a dor que essa pessoa nos trouxe, se a gente entender que aquilo é uma oportunidade para nós revermos a nós mesmos e deixarmos que essa pessoa seja, pela justiça divina, encaminhada, isso nos faz nos libertarmos rapidamente do sofrimento. O contrário é ficarmos alimentando mágoa, ressentimento, espreitando a vida dessa pessoa, esperando que o mal aconteça a ela. Nós estamos agravando ainda mais o nosso sofrimento. Por isso que perdoar sempre será um excelente negócio para quem perdoa. É beneficiado o agressor? Sim, mas o principal beneficiário somos nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus em nossa prece, pedindo ao Pai que nos dê sempre lucidez, Senhor, para diante dos momentos em que somos agredidos ou ofendidos, a termos essa elevação do pensamento e percebermos
e que este que causa dor e constrangimento é alguém ainda retardatário, limitado ainda por suas imperfeições, e que a dor que ele nos causa é para nós uma oportunidade de nos elevarmos e de nos transformarmos. Por isso, Senhor, nós queremos nesta prece lembrar de alguém que nos feriu, que nos prejudicou, e nós queremos, Senhor, dizer que perdoamos esta pessoa, que não queremos mais trazer em nós raiva, ressentimento nem rancor, que queremos nos libertar dos vínculos mentais a elas e que elas prossigam em paz as suas jornadas, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão delas quando elas experimentarem as provas e as lutas que criaram para nós. E que esse sentimento possa ser sempre sincero de nossa parte, Senhor. Iluminados por este pensamento, Senhor, por essas ideias luminosas que os Espíritos superiores nos trouxeram no século XIX. E que nós queremos iluminar as nossas vidas neste século XXI, nos libertando de todo ressentimento, Pai, de todo desejo de vingança e de toda mágoa. Queremos nos sentir leves e aptos a esse novo e glorioso mundo que lentamente se instala, que lentamente se aproxima de sua transformação para um bem maior. Que sejamos nós os primeiros a viver nessa esfera de paz, de harmonia, de realização. E agradecidos, Senhor, por tudo, pelas bênçãos da vida, pela abundância de amor que recebemos sempre. É que nós nos sentimos profundamente agradecidos, realizados em nossas vidas. E queremos, Pai, que essa paz, que esse amor possa se estender a todos os necessitados do corpo e da alma. Que esta vibração harmoniosa que nos envolve nesta hora possa estar presente nas vidas de quantos se sentem revoltados, tristes, presos às suas memórias dolorosas, das dores sofridas, dos sofrimentos vividos. Que esses nossos irmãos, Senhor, possam encontrar uma luz na escuridão que vivem e possam perceber que dependerá sempre de nós mesmos percebermos que as dores vivem no passado, que elas já foram transmutadas em experiência e que cabe a nós renascermos a partir delas e nos tornarmos seres harmoniosos, pacíficos, integrado a essa onda de amor que envolve o nosso planeta, de paz e de aceitação dos desígnios divinos. Protege-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este nosso episódio do nosso programa Ponto de Vista. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, também as nossas outras atividades no nosso site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.